A nossa introdução de hoje, na nossa escola bíblica dominical, que tem por título A Promessa de Salvação, nós vamos falar, meus amados irmãos, sobre a obra de Jesus Cristo na vida, na transformação das pessoas. Graças a Deus, nós passamos por processos e nós precisamos entender isso. Somos justificados, somos regenerados e somos santificados, mas precisamos estar na presença do Senhor. Tudo isso é que nós aprenderemos na lição de hoje. Nós devemos entender, meus amados irmãos, que não podemos ficar somente com aquilo que nós aprendemos através dos meios de comunicação ou das redes sociais. Nós precisamos frequentar a casa do Senhor para que possamos ser transformados, para que possamos receber daqueles que estão na direção do trabalho da igreja, os sacerdotes do Senhor, o ensino do Evangelho. Quando nós falamos na lição passada a respeito dos 4 pilares do Evangelho, que são a doutrina dos apóstolos, a comunhão, o partir do pão e as orações. Palavra essa que está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 e diante. Quando nós falamos a respeito disso, nós vemos que todos esses 4 pilares são fundamentais para a nossa vida espiritual. Nós precisamos seguir a doutrina dos apóstolos, porque eles tiveram experiência própria. Muitos deles participaram ativamente do ministério de Jesus, como Pedro, como João e outros apóstolos. Então precisamos basear a nossa doutrina, nosso modo de vida nos ensinos dos apóstolos. Então a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Como disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Devemos examinar os ensinos das Escrituras, a partir de Jesus, passando pelos apóstolos e ouvindo a palavra dos mensageiros dos nossos dias, os pastores, os presbíteros, os evangelistas, que nos ensinam o Evangelho. Meus amados, também devemos seguir a comunhão. O segundo pilar é a comunhão. O terceiro pilar, nós sabemos que é o partir do pão. E o quarto pilar são as orações. O primeiro nós já falamos, que é a doutrina dos apóstolos. O segundo, a comunhão. O que é a comunhão? Quando nós temos ali no livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 2, versículo 42 até o versículo 47, nós vemos que a igreja estava unida. Os irmãos reuniam-se no templo, eles estavam sempre unidos em comunhão no templo. E há pessoas que dizem que não há necessidade de frequentar templos para se salvar. Nós devemos entender que precisamos seguir o exemplo deixado pela igreja primitiva. Os irmãos frequentavam sim templo, era um local apropriado, onde eles escolhiam tabernáculos apropriados para que as
estar em comunhão uns com os outros. Então, meus amados, não podemos ficar somente aceitando a ideia de ouvir e aprender o Evangelho através das redes sociais, ou através do YouTube, ou através do Facebook, mas precisamos estar presentes na igreja, assim como nos deixaram exemplo os irmãos da igreja primitiva. Este é o segundo pilar, a comunhão. Precisamos estar na casa do Senhor. Então, na introdução de hoje, é o que nós fazemos agora, para que os irmãos possam entender que é preciso estar na casa do Senhor, para aprender a palavra de Deus, aprender no tempo, como diz o salmista. Então, meus amados, é preciso nós andarmos de acordo com o ensino das Escrituras. O terceiro pilar é o partir do pão. O partir do pão é fazer parte da reunião em que se celebra a Santa Ceia. O povo de Deus, os irmãos da igreja primitiva, eles celebravam a Santa Ceia, exemplo da instituição feita por Jesus Cristo, junto com seus discípulos. A Santa Ceia é indispensável. Os irmãos precisam ter um desejo de estar presente na Santa Ceia, porque se ela não fosse importante, Jesus não tinha instituído. Então, a exemplo da igreja primitiva, precisamos participar da Santa Ceia. O quarto pilar, as orações. Precisa-se um crente, na sua obrigatoriedade de cristão, seguir o exemplo deixado por Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo que nos orientou a orar. Vigiai em todo tempo orando, porque na verdade o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. A oração é indispensável na vida do crente. Meus amados irmãos, o apóstolo Paulo, ele disse na sua palavra, na sua epístola: orai sem cessar. Precisamos orar. Então são coisas indispensáveis à fé. E na lição de hoje, nós vamos falar sobre a questão da justificação, sobre a questão da regeneração e sobre a questão da santificação. A justificação é o processo pelo qual nos faz justos. Justificados, pois, pela fé temos paz com Deus por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, diz o apóstolo. Jesus nos torna justos. A regeneração, a Bíblia diz bem claramente que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram e eis que tudo se faz novo. É aquele processo para qual disse Jesus a Nicodemos: tem que nascer de novo. Aquele que não nascer da água do Espírito não pode ver o reino de Deus. É a regeneração. Quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas, o passado, o que você fez de errado no passado, já passou. Eis que tudo agora se faz novo. Você vai se tornar uma pessoa diferente, completamente regenerada. Vai nascer de novo. E também tem que passar, irmãos, pela santificação. A Bíblia diz: seguir a paz com todos, e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
A santificação é um processo gradativo. É preciso entrar, estar enquadrado neste processo. É preciso lutar. É preciso buscar o Senhor e estar presente na casa do Senhor. Buscar de Deus forças através da oração. Preciso nós entender que o servo de Deus tem que estar enquadrado dentro dos parâmetros das Sagradas Escrituras para poder assim alcançar a salvação da sua alma. Então tudo isso, meus amados, nós vamos aprender na lição de hoje. Nós vamos falar aqui sobre tudo isso, fazer esse comentário das Sagradas Escrituras. Disse o salmista: mais vale um dia na casa do Senhor do que em outro lugar mil. Precisamos desejar, Então, que Deus abençoe aqui as pessoas, que estão nos ouvindo, quem sabe ao vivo nas redes sociais. Que o Senhor Jesus possa abençoar você e a sua família. Que não fique somente observando ou assistindo de casa, pelas redes sociais, o ensino do Evangelho. Aqueles que têm saúde e podem se deslocar das suas casas, frequente o templo, frequente a casa do Senhor, porque este era o costume da igreja primitiva. Leia Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 a 47, você vai ter lá esse exemplo. E leia também os Evangelhos. Tem muitas pessoas apregoando por aí que não é necessário frequentar templos para as pessoas serem salvas. Olha, meus amados irmãos, não entre nessa ideia, porque Jesus Cristo não nos deixou esse exemplo. A Bíblia diz que Jesus estava praticamente todos os dias no templo. Se frequentar templo não fosse importante, Jesus Cristo não tinha deixado no seu exemplo. Se frequentar templo não fosse importante, a igreja primitiva não tinha frequentado, não se reunia em locais específicos de oração. Eram os templos. As igrejas que existem hoje, os templos que existem hoje, são exatamente locais específicos de reunião, para que as pessoas possam manter a comunhão, estar ali unidas. Não cabe muitas pessoas dentro de uma residência. Então, para ter comunhão é preciso ter união de pessoas, união de irmãos. Ali há comunhão, ali há a doutrina dos apóstolos, o ensino da palavra, ali há a comunhão, ali há, meus amados irmãos, o partir do pão e as orações. Então esses 4 pilares têm que fazer parte da vida do cristão. Precisamos todos entrar neste processo para poder sermos salvos. Disse Jesus: examinai as Escrituras, porque vós cuidais delas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Precisamos examinar, estudar para compreender. Que Deus assim nos abençoe. Enquanto nós vamos dar continuidade ao nosso ensino aqui da Escola Bíblica Dominical, cujo título de hoje, 3 de novembro de 2024, a lição do número 5 é a promessa de salvação. Pense no que nós estamos dizendo. Nós não vamos dar continuidade, só vamos lançar nas redes sociais só este princípio, a nossa introdução da lição de hoje, para que você possa entender a importância de estar presente na casa do Senhor, frequentar a igreja, porque este foi o exemplo que nos deixou Jesus Cristo. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Nós vamos dar um encerramento da nossa introdução e vamos continuar aqui próximo domingo. Esteja presente, aí você poderá participar da lição completa do ensino das Escrituras, A nossa introdução era pequena, mas tem muitas coisas ainda para nós estudar, que nós vamos comentar com os nossos irmãos aqui presentes. Deus assim abençoe os irmãos nas redes sociais.